Vamos lá entrar. Então, hoje temos o sabotador do hipervigilante. Vamos falar sobre um dos sabotadores, eu e a Simone Ribeiro, que deve estar mesmo a chegar. Olá, Simone. Olá, Pedro. Bem-vindo. Vamos tirar aqui o som, Simone. Isso, tá com eco. Boa tarde. Mais uma live aqui para quem está no Facebook. Boa tarde, Pedro, que está no Instagram. Boa tarde, querida Andréia. Boa tarde, minha querida. Hoje temos um horário diferente, mas estamos aqui para terminar os nossos sabotadores. Terminar não, que ainda falta 2 lives. Ainda faltam Não se 2. livram de nós assim tão facilmente. Não, e você sabia que eu vi um comentário muito legal na live passada? Eu vou botar aqui o banner. Pronto, já vai. Quer ver? 1, 2, Uhum. 3 e já apareceu aqui. O Ah, hipervigilante no hiper. Facebook. Rosa para combinar com a minha blusa rosa. E aí eu ouvi um comentário na nossa live assim: nossa, vocês tratam. É bom a live com vocês duas, que são assuntos tão sérios. Que exigem, claro, complexidade e tal, e de uma forma leve, É tão descontraída. Eu bom. achei isso É bem isso. interessante, exatamente. Senão também ficamos Assim, assim um bocadinho. Os temas são eu não... pesados, não é? Ficamos assim Exatamente. um bocadinho perdidos. E É, acaba por ser uma coisa que está a fazer eco. tá, eu acho que tu tens que pôr o fone, esqueceste de pôr os fones. Eu estou a pôr os fones. Ah, tá, os fones? É daqueles. Bem, vamos ver se agora diminui. Mas isto não está. Já tiraste o som do teu telemóvel, querida? Do portátil? Já tirei do Tá, eu computador, tá também. sem. Vamos ver aqui se isto começa a funcionar. Bem, eu acho que agora parou. Se calhar o som do meu computador Ok. mesmo. Olá, mãe! A primeira! Quase a É, primeira! Ana Maria, sempre primeiro aqui com a gente. Isso aí. Boa, boa, boa. E vamos lá. Mais um minutinho, né? Uhum. Estamos a falar ou começamos? Começamos, que depois fica esse buraco também. Ok, então já estamos aqui com acesso ao Facebook, com. Com acesso ao Instagram. Exato. Exatamente. Estou a Então, segurarem. vamos falar do hipervigilante, que é o estado, ou o sabotador, não é? Que nos deixa dependentes do nosso empenho e de realizações constantes para ter respeito e validações próprias, não é? Exatamente. O hipervigilante sente que só é valioso enquanto for bem sucedido. Olá, João Manuel. Olá, Olá, Rosa. João Todos estão Manuel. entrando no Instagram. Sônia. Bem-vindos. Boa, boa. Para quem está entrando agora, eu e a Andréia estamos a fazer 10 lives sobre os 10 sabotadores, certo, Andréia? Que é um Certo? estudo do Cesar Chaminer, acho que é assim que se fala. Exatamente. Com 10 comportamentos, né? O que é um sabotador? É um comportamento negativo que nos impede, não é? Que nos sabota. É um vídeo que, aliás, eu tenho que postar esse vídeo. Ainda hoje falei na live que eu fiz mais cedo sobre um vídeo que eu descobri muito interessante explicando o viés confirmatório, que nada mais é um processo de autossabotagem, né? De que a nossa mente está o tempo todo agindo contra nós próprios. Contra por quê? Não porque ela quer, né? Tipo assim, acordei para acabar contigo, para ferrar os seus resultados, para não deixar ser tudo que você é. Não, para nos proteger, né? É sempre com a intenção de nos proteger. Só que nos impede, né, de verdade ter os resultados que a gente quer, nos impede de realizar e ser muito mais, né? Exatamente. Pessoal, estão todos a ouvir bem? É que eu estou aqui com uma É, dificuldade em colocar os fones. Estamos mesmo a iniciar, mas pelo que eu estou aqui a ver, nós eu estamos acho a que conseguir falar.
e não me parece estar a haver eco. Pois não? Diz a Virgínia aí. Virgínia vai responder pra gente. A Virgínia chegou. Sim. Façam um like. Sim, Ana. Sim. Ah, Obrigada. sim, então ouvi bem. Boa, boa. Obrigada, Então Pedro. agora Muito estamos. bem. Boa, boa, Então, boa. vamos Então vamos começar. lá, o hipervigilante. Exatamente. Já Certo? iniciei, vou só repetir agora, porque o hipervigilante é aquele sabotador que nos deixa dependentes do nosso desempenho e de realizações constantes para ter respeito e validações próprias, não é? As características do hipervigilante é que vão defini-lo dos outros sabotadores que eu e Simone temos vindo a falar. O hipervigilante faz as pessoas, ou quem tem este sabotador, sentirem uma ansiedade intensa e contínua em relação aos perigos que nos cercam, não é? E ele está constantemente focado em relação a tudo o que pode dar errado. É Exatamente. importante, não é? Essa é a palavra mesmo, né? Uma hipervigilância. Exatamente. É exatamente esse o nome, Andréia, do nome do domínio negativo que a gente dá na terapia dos esquemas, né? No qual eu trabalho. Quando a necessidade de uma expressão emocional, de mostrar quem você é, não é atendida, gera-se um padrão negativo, exatamente esse é o nome, é supervigilância e inibição. É uma constante autovigilância. Você imagina o gasto de energia, não é à toa que a pessoa está sempre no futuro, que nada mais é do que a ansiedade, né? Claro. Você está o tempo todo se vigiando em relação ao que eu vou dizer, ao que eu vou sentir, ao que eu vou fazer. Por quê? Por quê? Conta pra gente. Porque o objetivo dele é conseguir manter uma realização e um desempenho constante, seja em casa, Sim. seja no trabalho, não é? O objetivo dele é garantir que o mundo seja salvo, não é? Como a gente vamos usar aqui esta metáfora. Como a gente usou. Que o mundo seja salvo. Ele sente que ele precisa de agir porque os outros não conseguem ver aquilo que ele está já a prever, a antecipar, não é? Antecipar, exato. Preocupação, não é? Portanto, ele está constantemente ocupado previamente e a gastar constantemente energia no momento em que ele prevê vários perigos, o que é que o outro vai dizer, e perigos não estamos a falar de situações em que vamos cair ou tropeçar, são o que é que o outro vai dizer, o que é que, se eu entregar isto, o que é que vai acontecer neste projeto, se eu disser isto à minha família, ao meu filho, será que eu vou ter consequências no futuro? E está constantemente a projetar situações que para eles são como sinais de alerta que levantam bandeirinhas. Tudo que pode acontecer de errado. Tudo o que pode acontecer de errado e acaba por entrar num ciclo vicioso muito difícil de sair, porque ele acredita que essa preocupação é aquilo que lhe dá o descanso face a qualquer situação que ele esteja a ocorrer. Sim. E o descanso de quê? E qual é a preocupação de quê? A preocupação maior aqui é o erro. É o erro. É o erro que o motiva a estar nessa hipervigilância, né? É o medo do erro. No caso, não é o erro, é o evitar o erro a qualquer custo e a qualquer preço da sua própria qualidade de vida, do seu próprio relaxamento, do seu lazer, do seu bem-estar, de qualquer coisa, né? Porque a sua mente está sempre no medo do erro. Exatamente. É isso que move esse hipervigilante, né? Exato. E uma outra característica dele é que, lá está, ele tem tendência a evitar erros para que ninguém lhe cobre nada. No fundo, ele já cobra dele em demasia, não é? Ele próprio. Portanto, quando vem alguém cobrar-lhe algo, ele fica chateado porque ele não previu aquela situação a acontecer. Portanto, a exigência começa nele. Mais tarde acaba por projetar nos outros. Vamos imaginar, eu estou numa empresa... Autocrítica?
O Exatamente. projeto não é criticando o outro, é fato. Exatamente. No E eu fundo, faço comigo, eu exijo tanto de mim. Eu não tenho erro, eu sou perfeito. Como é que alguém me apresenta um trabalho desse? Como é que alguém vai ao palco e faz uma palestra desse tipo? Pelo amor de Deus, não é? É uma exato. crítica constante para o Constante. outro. Constante. Porque por trás o que, que tem aqui? O É crítica dele. perfeccionismo dele. Exatamente. Esse exigir-se demais em altos padrões de qualidade, né? E de novo, por quê? Para não errar. Para não errar, não é? A diferença entre o perfeccionista é que o perfeccionista tem um foco de fazer as coisas bem, não é? E acaba por se boicotar porque o bem nunca existe, a perfeição nunca existe. Ele Uhum. aqui quer fazer as coisas bem, aqui o hipervigilante quer fazer as coisas bem para evitar cometer um erro. E o que Sim, faz com que a mente dele seja só bandeirinhas e esgota-se a ele, esgota as pessoas que estão à volta, não é? Esgota a sua mente e a sua capacidade intelectual muito mais rapidamente do que sim. as outras Ele é muito pessoas. sensível, né, à crítica, ele Exatamente. não dá conta, né? Mas, Andréia, agora estudando até nessa nova formação que eu estou a fazer de inteligência emocional, na aula passada a gente falou sobre perfeccionismo. E o perfeccionismo também é um mecanismo de defesa do erro, do É, medo de errar. Não é só o simples. Claro que ele quer fazer perfeito. Por que fazer perfeito? Porque assim eu evito a crítica, eu evito o exato. erro. Se eu evito o erro, eu evito ser criticado. Eu já sou autocrítico demais comigo. Então eu não aguento receber crítica, porque eu próprio já me cobro demais. Eu já sou perfeito. Eu já tento fazer tudo para ser perfeito. Eu não posso errar. A crítica é como se ele tivesse errado. E aí, para fugir disso, ele entra no perfeccionismo, né? Então, Sim, é de mas novo um viés confirmatório. é verdade, É a é, nossa é este mente. crítico. É uma sabotagem, né? É uma Exato. autossabotagem. É exatamente o mesmo a nível de É. objetivo final, não é? Mas no fundo têm comportamentos diferentes, não é? Sim, O perfeccionista também quer entrar tanto em perfeição que ele próprio acaba por ficar ansioso e chega ao ponto de procrastinar porque nunca encontra aquela solução. Aqui, o hipervigilante, se procrastinar, é porque já está esgotado emocionalmente, mentalmente, não é? Porque sente que a capacidade ele acaba por esgotar em demasia, e então ao esgotar-se em demasia ele acaba por perder-se a ele mesmo. sim, Fez sentido, sim. Simone? Sim, 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 com certeza. Então, Pelo próprio medo do é aquilo que tu erro, estavas. é o muito. E por quê? E por que esse medo do erro, né? Aqui, o Xer, o Xer também explica a parte da infância, que, claro, está linkado também ao que eu explico pela terapia dos esquemas, que veio de uma família que foi criada com padrões muito rígidos, onde tudo precisava ser perfeito, onde as regras deveriam ser daquela forma e é daquela forma que se faz. Se a criança tentava fazer diferente, pronto, pimba, vinha uma regra. Não pode ser, não pode, vinha uma regra, não, vinha uma punição, vinha uma bronca, porque não pode ser diferente do padrão, tem que ser assim. Então a criança começa a crescer com essa rigidez toda de que eu não posso fazer o novo. Olha esse adulto depois no futuro com medo de desafios, de coisas novas. É muito difícil ele enfrentar, porque ele não sabe o que vai acontecer depois. O medo é maior que tudo, Ele né? fica exausto. Ele fica exausto. Congelado, exausto e congelado, exausto se conseguir entrar em ação, porque por vezes ele pode congelar e não entra. Não entra por Exatamente. tamanho medo do erro, né? E vamos lá, porque na infância é que nasceu essa vigilância, não posso errar, não posso errar. Não Sim. posso, foi cortada dessa criança muito da espontaneidade, por conta dessas regras rígidas, né? Muito da criatividade, da espontaneidade da criança que entendeu que naquele lar, para sobreviver, para ser amada, para ser aceita, ou para simplesmente não ser punida, porque poderia ser Exatamente. vir a punição quando eu tento fazer diferente e erro. Quem te disse que Exatamente. não era para fazer assim? Sou eu que sei o melhor, faz da forma que eu estou falando. Você acaba com a criatividade e espontaneidade que são
a parte mais bonita de uma criança, né? Que deve ser estimulada nessa criança, né? A criatividade acaba por morrer, não é? Quando constantemente Exato. sugestionados a críticas internas e a Sim. própria confiança. Daí Ah, com certeza. este sentimento de alerta, não é? As várias É. bandeirinhas que eu tenho que fazer o melhor para não errar. Também há uma outra parte, não é? Visto que a mente tem a questão, ao cérebro reptiliano, do luta ou fuga, que tem muito a ver com o facto de, eu agora vou utilizar a palavra brasileira, que é giro, em que a Agir? família, não, em que a família é muito folgada. Ah, folgada. Ela anda andando muito comigo, tá andando muito comigo, tô aprendendo a falar Eu uns gosto desta brasileiros. palavra. Faz sentido. Então, A em que folgada. a família é muito folgada e a tendência dele é assumir a responsabilidade pela família, não é? Uhum. Então, há aqui os dois. Voltamos ao mesmo. O caminho do meio, como diz o Buda, é que é o certo, não é? Onde nós encontramos o equilíbrio e a harmonia. A questão, às vezes, começa lá atrás, mas o hipervigilante também tem uma conotação muito forte de exigência dele mesmo. Não tem que ser propriamente na família. Lá está, o facto das pessoas serem folgadas, ele acaba por começar a exigir aquilo porque ele assume que ele é o único responsável para que as coisas funcionem. Funciona. Porque se ele fizer, aquilo vai acabar por entrar a haver conflitos ou para ele, na mente dele, tudo é um problema, não é? É, Sim. é aquela pessoa que a gente costuma dizer que arranja um problema para cada solução. Solução. É. Arranja 5 problemas para cada solução, exatamente. É Mas o foco no isto problema, né? E não no foco na solução, né? exatamente. Mas isto é uma brincadeira porque, claro, quem o faz é inconsciente, como nós já percebemos, Como não é? tudo, né? Então, Como tudo que a gente exatamente. faz, né? É inconsciente, né? O Até estado que de se ganha vigilância dele, consciência, né? o estado de vigilância dele acaba por o deixar, lá está, numa ansiedade contínua, intensa e exausta. Ele tem uma sensibilidade diferente de todos os outros e existe também dos outros essa sensibilidade. Porque ele sente que ninguém é capaz de ver como ele está a ver. Como é que as pessoas não Uhum. preveem, não é? E as pessoas, É. às vezes, quem tem este sabotador muito alto, claramente não consegue ver que as pessoas estão a viver, estão a preocupar-se nos seus 100%, ele é que já está a dar, digamos assim, 150%, É. não é? Ele Eu está... sei bem o que é este sabotador. O quê, querida? O quê? Eu, eu disse que eu sei bem o que é, que eu faço associação desse sabotador logo com a personalidade do tipo 6 do Eneagrama. O hipervigilante é o tipo 6 do Eneagrama, que é o que mais tem medo de todos os 9 tipos. E todos os comportamentos dele são voltados nisso. E o meu ex-marido era o tipo 6. Ou seja, imagina um tipo 6 e o tipo 7 que deixa tudo para depois e não presta atenção em nada, e o tipo 6 que pensa em tudo. Tipo assim, sei lá, você Exatamente. vai fazer um passeio com uma criança de lá, de meia hora, você tem que levar a casa atrás. Você tem que pensar nos primeiros socorros, no tipo de alimentação. Um tipo 6 é assim, ele vai pensar em tudo que dá errado. E eu só queria era sair de casa, não precisa carregar a casa. Então, olha até a importância da gente conhecer não só o próprio sabotador, né? O tipo de personalidade, o quanto vai interferir nos comportamentos, não é, da pessoa nos seus relacionamentos, na vida empresarial, na vida profissional, em todos os Simone, nossos mundos, né? Diga, Simone, tô te está a haver ouvindo. aqui algumas falhas, eu não te estou a ouvir bem. Para mim tá Vocês tudo estão a ver bem a normal. Simone? Eu tô a me ouvir bem e tô a me ver bem nos dois aqui. Simone? No meu amigo. Bem, Ok. eu tô te ouvindo. Pois, estás-me a ouvir agora, querida? É que eu deixei de te ouvir. Sim, sim. Ok. Eu não parei de te ouvir, tô te ouvindo direto. É que Engraçado. tu começaste aqui a bloquear e eu não deixei, e eu comecei-te a ouvir aos bocadinhos. Ok, obrigada a Tô todos. ouvindo bem. Se Agora, calhar foi a sua internet. Olha, tem dois amigos meus aqui.
A Adriana e o Cris, que trabalhavam comigo ainda no Rio de Janeiro, na área financeira, no Clube Med. Olha que legal. Bem-vindos, bem-vindos. Muito bom. Eu agora, quem diria, né? Eu só falava de planilhas financeiras e budgets. Agora falo de comportamento humano. E amo demais falar nisso aqui. É a segunda live que eu faço hoje. Estou 1 hora falando em lives. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso foco. Exatamente. Estávamos no... Tu estavas a falar da tua experiência pessoal. Exatamente. Da minha experiência. No set. E das consequências, não é, que traz para a vida quando a pessoa de fato não é rodeada pelo medo, né? Cercada pelo medo. O tipo 6, ele é o único que pode agir de duas formas. Ou ele aceita esse medo, é um pouco do lutar e fugir e congelar, né? Ou ele é o fóbico, então os comportamentos dele o congelam mesmo, ele não anda, ou ele é o contrafóbico. Ele bate, ele luta com esse medo. Como? Tem que ser o que ele quer, ele precisa ter o controle, porque ele precisa ter garantias de que nada vai dar errado. Né? Então, é uma luta, é um gasto emocional, é um gasto de energia gigante para sobreviver um dia. Exatamente. Para fazer novos desafios, para ter... É muito desafiador. E muitos, se não trabalhado, congelam, simplesmente não aceitam. E aí a gente entende, né, quando a gente começa a estudar isso tudo, por que umas pessoas fazem, outras não? Por que tem gente aí gravando live, se eu errar, tá tudo bem, e tem gente que tá tentando há muito tempo. Eu fui uma que tentei há muito tempo. As pessoas podem nos ver, nós duas agora aqui com essa naturalidade a falar, mas nós vencemos vários dos nossos desafios para estar aqui a falar agora, sem o medo do julgamento, sem o medo de 359 medos, né? Não são poucos os medos. Havia que era mais, não é? Exatamente. Hoje em dia tem só assim, 1 ou 2, já nem tem medo. O erro é aprendizagem. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Eu acho que o ideal não é tratarmos as coisas como erros, mas como aprendizagens. E é exatamente Isso é libertador. Este erro que nos permite melhorar, não é? É exatamente este erro que nos faz encontrar outras soluções para melhorarmos cada vez mais. Então, e estamos melhor por isso, porque já erramos. Esta é uma, já estamos a caminhar, mas esta é uma das coisas que o hipervigilante ou o sabotador hipervigilante deve aprender, deve perceber que o erro faz parte. Não que devemos ser folgados, claro, lá está, estamos a falar de um extremo, mas que devemos encontrar um meio termo para vivermos, não é? Porque um hipervigilante que chega a um estado de ansiedade, constantemente preocupado com o amanhã, mais tarde ou mais cedo acaba por cair. Não quer dizer que não haja momento... Vai para o corpo? Não tem como ir tudo isso, esse medo todo vai para o corpo. Ele registra. Hormônios e neurotransmissores invadindo o corpo aí 24 horas por dia. Se você tem uma situação de estresse e o cortisol toma conta do seu corpo, você só vai se ver livre desse cortisol 24 horas depois. Se você tem uma situação de estresse no meio do caminho, o seu corpo não se livra de cortisol, excesso de cortisol, né? Tem uma série aí de danos, né, para o nosso corpo, nossa saúde física e emocional, né? E só para complementar o que a Simone está a dizer, basta 1 minuto de um pensamento mais estressante. Olha, essa eu não sabia. 1 minuto só já faz o, né? Nós fazemos a amígdala, que é o de olho no... Ou seja, essa liberação também, pronto, depois passa por exercício, alimentação, pensamentos, meditação, quer dizer, vários processos que compensa, porque claro que todos vamos passar por momentos de stress, claro que também temos momentos de ansiedade. A ansiedade também não é só negativa, porque se nós olharmos por exemplo, quando nós vamos de férias, um dia antes de irmos de férias, quando nós vamos fazer algo bom, há ali uma ansiedade que até é saudável, não é? Essa ansiedade não está a libertar cortisol, ou seja, tem tudo a ver com a ansiedade que nós vibramos no amor, que é uma coisa que a gente quer, que a gente deseja, que nos faz bem, ou a ansiedade que nos faz vibrar no medo.
E aqui, o Sim, sabotador hipervigilante está completamente focado no medo. Por isso é que sim. é um sabotador, não é? E isso que você falou, Andréia, é muito legal, é exatamente o que eu estou a ver nessa formação nova das emoções, que todas elas são positivas. Todas Todas. elas, a raiva, a tristeza, eu tenho que viver e acolher todos esses meus sentimentos. E a gente acha, gente, o que os nossos pais dizem quando a gente é criança? Não pode ter raiva, esconde esse choro, esconde essa raiva. Não Aqui eu chore. estou também já criando, não chora. Para meninos, então, chorar é coisa de menina, deixa de ser maricas. Então, eu estou aqui a estimular essa criança a esconder e achar aquilo é feio, aquilo é Exatamente. ruim, e a não acolher essas emoções. Para quê? Para que depois eu consiga identificar e fazer a regulação dessas emoções, não deixar esse medo se transformar num pavor, numa síndrome do pânico. Se eu identifico o medo logo de cara, é exatamente isso que eu estou a estudar agora nessa nova formação. Eu não deixo aumentar. E por que que aumenta? Porque esse medo vai gerar raiva, vai aumentando, vai uma por cima da outra. Quando a pessoa chega para tratar essa emoção, já não se sabe a raiz daquilo. Quando é que começou? Criou lá talvez o medo da criança, que tinha medo, não sei de quê, e não podia expressar esse medo e escondeu, né? Então, todas as emoções são positivas para que a gente Exatamente. identifique e regule, né? Para não Exatamente. deixar crescer, não é? Todas. O medo é, no fundo, um alerta que todos nós precisamos, não é? Se Claro. eu não tiver Para medo, fugir do predador, né? Para fugir de se eu uma não situação tiver. de risco. Exatamente. Nós precisamos dele, não é? Agora temos que a controlar de forma a não nos deixarmos dominar por esse medo, não é? Exatamente. Como tu estavas a dizer das emoções, há uma comparação também muito interessante que eu acho que ajuda a perceber, quer queiramos, quer não, a vida não é linear, não é uma linha reta, muito pelo contrário. Nós para Sim, darmos valor, exatamente, nós para darmos valor àquilo que nós temos, nós também temos que passar por uns momentos lá embaixo. E uma metáfora fantástica tem a ver com as palpitações do nosso coração. O que é que acontece se o visor nos mostrar uma linha reta? sim, morreu, né? Ah, não, viver Né, é Antônio? Seja bem-vindo, Antônio Ferreira. bem-vindo. Viver é isto, viver é termos altos e baixos, abraçar aquela dor, aquela emoção que Emoção. à partida ninguém quer, a tristeza ou medo, Sim. e transformá-la. Por isso é que aquilo que faz de nós pessoas com maiores, digamos assim, capacidades intelectuais, Resiliência, né? Maior força. maior força, exatamente, obrigada Simone, esta palavra de intelectual não encaixa aqui bem. É isto mesmo, é a capacidade que nós temos de lidar com esses desafios que nos surgem na vida. Exatamente. Se nós temos muito medo, se nós temos muita tristeza e não arranjamos uma forma de sair dali, às vezes precisamos de ajuda. Está tudo bem, não é? Mas se não arranjarmos uma forma de sair dali ou transformarmos aquilo que sentimos, nós acabamos por entrar em patologias, como já tínhamos falado. Então, Simone, Exatamente. E voltando ao nosso hipervigilante. o impacto que o hipersabotador costuma ter nos outros, não é? Como ele tem muitas Boa. dúvidas sobre ele mesmo ele acaba por ter muitas dúvidas também sobre a capacidade nos outros. Ele sente que quer confiar nas pessoas, mas ele fica desconfiado porque ele sente que se eu não conseguir prever, não é? Prever o que vai acontecer, os outros não conseguem prever tanto como eu. Este motivo de preocupação quanto constante, nível de sabotador constante e durante muito tempo, chega um momento em que nós temos insónias e não dormimos durante horas se for preciso. E quando nós não dormimos, acabamos por também, outra forma de acalmar as nossas emoções é dormirmos as horas necessárias, cada um Claro. com o seu número de horas. Então, o seu. Sim, sim. Então, o impacto que ele também tem no outro é estar sempre desconfiado do que é que os outros fazem, porque ele acha que podem estragar aquilo que ele está a fazer. Sim. Ele acaba perante os outros por perder a credibilidade
por ver o perigo onde os outros nem sequer o veem, não é? Há uma vez... Porquê? E porquê é que ele perde a credibilidade? E esta parte é muito importante. Mais de 90% das coisas que uma pessoa ansiosa ou vigilante, não é, tem, não é real. São apenas projeções do que pode vir a acontecer e ele está focado nisso. Focado, neste caso, na parte negativa da mente e... de tudo que pode dar errado, né? Exatamente, vamos imaginar, eu estou a falar com uma pessoa e essa pessoa avisa-me de algo, porque no fundo eles estão sempre a avisar e a alertar para situações que podem vir a ocorrer. E a primeira vez eu até, se calhar até não conheço muito bem o assunto, ou o que eu estou, ou a situação, e se calhar até pondero aquele perigo. A segunda vez, eventualmente, sim. A terceira vez chega a uma altura que eu perco a credibilidade, ou que eu perco a credibilidade por aquela pessoa, porque mais de 90% daquilo que a pessoa se foca e se preocupa não é real. Não é real. Não é Você real. está falando, eu estou a tentar fazer uma associação e tem, de fato, associação com um dos padrões negativos, né, dos esquemas, que é o do negativismo e do pessimismo. De certa forma, aqui, que é um dos esquemas que é gerado né, quando não é, vamos lá, a necessidade da expressão emocional, né, legítima não é satisfeita, tem a supervigilância, a inibição e tenho um filtro negativo, eu sou pessimista. Isso. Eu tenho pessimismo por causa desse medo, né? E aí esse negativismo acaba contaminando exatamente da forma que você falou. Perde a credibilidade, porque ele só vê tudo negativo. Eu deixo de acreditar. Pode ser que numa iminência de um perigo real, o outro nem acredite, porque ele só vê mesmo tudo negativo, né? E fugindo aqui, vindo nesse negativismo, tem outro esquema também, que é o dessa postura crítica exagerada, de padrões inflexíveis, que vem dessas regras muito rígidas lá da infância, onde eu não posso errar. Então, de novo, vai levar uma pessoa com muito medo, né? Medo que vai travar de agir. E aí, num grau maior, que é o terceiro esquema que vem dessa necessidade, é a postura punitiva. É a pessoa que acredita mesmo, e esse é mesmo o nome do esquema, que se eu erro, eu preciso ser punido. Eu tenho que ser punido. Eu não mereço, sei lá, uma promoção na minha empresa por conta de um erro que eu cometi. Não, eu não mereço. Eu não mereço ter sucesso porque eu errei. E sei lá, né? Então, olha a quantidade de comportamentos prejudiciais que isso vai trazendo para a vida, né? Por situações, por padrões familiares na infância que foram criadas e pelo sabotador, não é? Ele acaba por entrar... Tiago acabou de entrar. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Tiago. Ele acaba por entrar naquele ciclo vicioso e como o medo não o deixa... É como se nós estivéssemos sempre numa rotunda a ver saídas, mas como eu só vejo perigo nas saídas delas todas, eu não consigo encontrar uma saída, não é? E isso é o tal ciclo vicioso. Uma das coisas que, agora que já vimos o impacto nos outros, não é? Que o hipervigilante precisa de perceber é que mais de 90% já falámos nisto, que das coisas que ele projeta não são reais. O que ele está a fazer à mente, eu costumo dar este exemplo no curso de formação, na formação de auto-hipnose. A nossa mente é como um app, ou seja, há aplicações como o Facebook, por exemplo, o Instagram, onde nós estamos agora, que gastam mais no nosso telemóvel, têm uma capacidade maior. Quando nós estamos muito tempo focados na preocupação ou no medo, nós estamos a gastar mais energia da nossa mente e rapidamente... acaba a bateria. Exatamente. Fantástico. Nossa, é como fantástica uma essa analogia. Como, por exemplo, o Facebook, que é pesada. É pesada. E obriga-nos, no fundo, a procurarmos ainda mais... Pronto, lá está o tal ciclo. A procurar ainda mais soluções, ainda mais respostas e, no fundo, às vezes só precisa desligar. Desligar, só isto. Não é? Vou desligar. Se fosse o telemóvel. E essa bateria é
suas capacidades mesmo de fazer mais, você fica estourado, porque é muito gasto de energia mental, né? Muito Exatamente. gasto de energia com essa luta interna do medo, não é? Exatamente. Né? Então, E de padrões, mais uma vez, que você não precisa continuar carregando da infância, né? São ainda memórias emocionais que estão lá, escondidinhas na nossa mente e que nos levam, de novo, inconscientemente a agir como fomos, como aprendemos na lá infância, na né? infância. Na Até infância. que a gente ganhe essa consciência, entenda que a partir de agora eu não serei punido, que eu posso tentar coisas novas, porque eu estou em constante evolução e eu posso sempre desenvolver novas habilidades. Essa construção é possível e é linda de se ver, porque a gente começa a entrar em ação verdadeiramente sem esse medo e se aceitando e se cobrando muito menos e se criticando muito menos. À medida que eu faço isso, imagina, se eu exijo menos de mim, eu também vou deixar de julgar o outro, né? De criticar o outro, porque eu aceito o erro em mim. Se eu não aceito em mim, eu também não vou aceitar do erro do outro, né? Daí nós sermos o espelho, não é? Das coisas. Exato, Se eu, sempre, sim. se eu me critico, aquilo que eu vou conseguir ver no outro é a parte negativa do outro. E nós temos Exato, as duas sim. coisas, não é? Porque é esse o foco em mim, eu estou aqui focado no meu negativo, não é? Eu me julgo, eu vou julgar o outro. Eu espero o melhor de mim, eu me cobro sempre o melhor, é o que eu espero do outro, não é? E somos apenas seres humanos, não é? Exatamente. No fundo, o hipervigilante precisa de desconstruir aquele pensamento ou aquela interpretação que ele tem e de verificar, no fundo, de se consciencializar que tudo aquilo, ou praticamente tudo aquilo que ele realmente se foca, acaba por não fazer sentido e estar-lhe a gastar esta energia. Em Energia. Exato. em coaches também, mas isto tem muito mais a ver com as ações de nos focarmos. Mas em hipnoterapia, grande parte das pessoas que surgem têm um grande estado, ou têm ansiedade, não é? Ansiedade, né? Ansiedade. Ao É. É um fundo, problema crônico na nossa. Imagina agora, então, com a essa atual doença, situação, mais ainda, né? era isso que eu ia Né? dizer, já era considerada É, a doença do século XX exatamente. e agora nós viemos aumentar, porquê? Porque agora aqui torna-se mais grave, porque agora o próprio hipervigilante está focado no que é desconhecido. Então tenta projetar não sei quantas situações para acalmar a mente dele, mas como nós sabemos, nós estamos a lidar em grande parte com o desconhecido, não é? É o desconhecido, o que é que nós vamos projetar? Devemos ficar parados? Não, não é isso que eu estou a dizer, não é? Devemos fazer Exato. e dar a volta por isto, mas focando-nos naquilo que nós conseguimos controlar. Sim. O, E o, aí, diz. Dá-me só dois Não, segundos. O diz. hipervigilante, o sabotador do hipervigilante, neste caso a ansiedade, está constantemente focado naquilo que é zona de preocupação, que é aquilo que ele não consegue controlar. E estamos a falar, e isto não é só o hipervigilante, mas aqui em grande parte. Essa parte é um bolo muito grande. Se nós nos preocupamos o que é que o outro vai dizer, se o outro gostou de nós estamos constantemente preocupados naquilo que nós chamamos de zona de preocupação. Se eu me preocupar como é que eu estou face, ou se eu me senti bem quando conheci aquela pessoa, em vez de pensar, será que aquela pessoa gostou de mim? Eu estou a preocupar-me estou na minha zona de controle, não é? Aquilo que eu posso, aquilo que eu fiz hoje, quando conheci aquela pessoa, fez-me sentir bem. Sim. E Mas se eu próprio já estou preocupada comigo, eu vou me preocupar se o outro gostou de mim, não é? De novo, é a projeção, né? perco a autenticidade, não é? Eu perco a autenticidade. E, Sim, nós temos tendência, nós preocupamos, somos seres humanos e temos também aquela tendência em preocuparmos com o que é que os outros vão sentir ou achar. Faz parte e é bom, saudável, quando nós sabemos, no fundo, que aquela pessoa ou aquelas questões, talvez, uma dúvida sobre algo que eu esteja a fazer e essa pessoa realmente está para nos ajudar. E se calhar essas pessoas são poucas na nossa vida.
E esta é a parte mais dura de nós percebermos. Nós queremos ser aprovados por todos, mas se calhar só 2 ou 3 pessoas no momento em que nós estamos é que realmente têm aquela capacidade de criar empatia e de realmente nos darem uma opinião sobre algo que nós estamos a fazer. E isto é fantástico. Não é à toa que nós dizemos que conhecemos muita gente, mas na verdade só temos 2 ou 3 amigos. Não é que os outros não sejam nossos amigos, não estou aqui a tentar julgar ou criticar, mas na verdade só há 2 ou 3 pessoas que nós realmente sentimos uma conexão verdadeira e que nos permite realmente preocupar com o outro, preocupar com o que o outro também pode, de alguma forma, pensar, digamos assim, ou ajudar-nos na sua opinião, não é? Porque Sim. se nós formos a ver... E é de novo a construção, né? De novo eu na minha construção de quem eu sou. Exatamente. Você não vê um pouco assim? Porque se eu me construo ser exatamente quem eu sou, eu deixo de me preocupar com o que o outro vai pensar. Vamos lá, eu diminuo. Pode ser que deixe. Pode ser que a pessoa deixe. Olha, eu sou uma que estou cada vez mais chegando próximo desse. Porque eu sei que ninguém vai agradar todo mundo. Não. Ninguém, não existe. E à medida que cada vez eu construo mais isso dentro de mim, que eu tenho, aqui é um pouco até de humildade, de entender que não precisa, não é todo mundo, porque eu tenho talvez um jeito que não agrade no outro, talvez eu fale muito rápido e o outro odeia gente que fale rápido. E tá tudo bem. Quando eu aceito que o meu jeito é de falar rápido, eu sou agitada, por exemplo, eu entendo que vai ter pessoas que não vão conseguir, não vão acompanhar, não vai gostar desse jeito. Exatamente. E aí começa mais, né? Exatamente. O que eu ia dizer é que já são 9h40. Vamos agora, talvez a gente E como é que a gente olha agora isso, né? Como é que a gente cura isso? Não, a gente sempre no final acaba correndo. Não, mas... Fala rápido mesmo, né, Nuno? Exatamente. Adoro. Eu sei, é uma coisa que eu me vigio. Graças a Deus, nas sessões eu já consigo diminuir bastante. Mas se deixar, nossa, é 55 palavras por minuto, é rapidinho. Consigo falar muito rápido, ainda mais quando eu estou ansiosa, com conteúdo para passar. Nossa. Nós temos esse problema, né, Simone? Eu estava-me aqui... Vamos lá, como é que a gente lida com esse medo, Andréia? Como é que esse sabotador... O que o livro, o que a literatura nos fala para lidar, né? No caso da inteligência positiva, dos sabotadores. Pronto. Eu já tenho vindo a dizer, no fundo, o que é que ele precisa de perceber para fazer esta mudança, e eu vou resumir, que mais de 90% das coisas que o hipervigilante se preocupa, não é? Não acontecem, são baseados no real. A outra é que a ansiedade constante, ou o foco constante da noção do que é para ele perigo, gasta uma grande quantidade de energia vital que ele necessita para ser usada de uma forma mais saudável e excelente, não é? Porque a excelência é isso. E ainda, viver o momento presente é o que o prepara para o futuro. Eu vim aqui escrever uma coisa que era exatamente o que você acabou de falar. Estamos em sintonia, Simone? Estamos em sintonia. O que eu vim falar foi exatamente... O que me veio à cabeça agora foi o mindfulness, né? Que é uma terapia linda para se trabalhar o momento presente. Quem tem essa ansiedade crônica precisa de conhecer o mindfulness, essas técnicas, que é trazer para o presente, né? Por isso é tirar esse viver no futuro, né? Por isso é que a hipnoterapia tem um grande impacto. E às vezes estamos a falar só de auto-hipnoses que não têm a ver com ir lá atrás ou coisas do género. Só auto-hipnoses e meditações também, de atenção plena ou mindfulness, ajudam... Sim. A própria hipnoterapia, você também vai trabalhar várias técnicas para trabalhar essa ansiedade, certo? Sim. Tem alguma que você usa? O que você, quando uma pessoa chega com muita ansiedade? Eu tenho mesmo áudios e podem ir ver de algumas meditações direcionadas para as pessoas ouvir. Elas levam sempre para casa áudios para... Ótimo, legal, isso. O processo de treinamento deve ser diário. Vamos imaginar que a pessoa só vai semana a semana.
efetivo, não é isso que está em causa, mas se fizer aquilo diariamente, o processo acaba por ser mais eficaz. Porque Com certeza. o que é importante nós percebermos é que nós achamos muitas vezes que a mente controla-nos, não é? Nós não conseguimos, eu não consigo, eu quero parar e não consigo. Mas a verdade é que quando em treino, porque isto exige treino, nós conseguimos controlar a mente. E esta é a parte outra parte que o hipervigilante também precisa de perceber, porque quando ele toma consciência, há uma grande dificuldade em se separar. E agora, como é que eu consigo? Eu estou sempre preocupado nos perigos, estou sempre focado nos perigos, como é que eu vou fazer isto, não é? Então, o que ele precisa, o que ele tem que perceber é que tudo é um processo de treinamento para que nós consigamos começar a pensar de uma forma mais calma, mais serena. É um gatilho, né? Talvez trabalhar aqui um gatilho dessas situações que O o gatilho levem a entrar em ansiedade, né? Uma consciência desses pensamentos, que situações geralmente me põem mais nesse estado emocional de muita ansiedade. Que pensamentos eu tive aqui? É começar a ganhar consciência para que nesse momento entre aí com uma respiração, não é? Entre aí com uma meditação, com o áudio. Com a própria respiração, já é mais do que comprovado que a gente consegue reduzir a ansiedade, consegue trazer para o presente, né? Aliás, é a única coisa da gente que está sempre presente, né? A nossa respiração. Então, Simone, por isso é que cada vez se fala mais, né? Diga-me. Estás a falar em respiração e lá está, o nosso corpo tem respostas para tudo, não é? O nosso corpo, quando... Nossa autocura, né, Andréia? É autocura, né? Quando nós fazemos certas respirações, que também é explicado, nós conseguimos mandar mensagens através do nosso sistema nervoso autónomo para o nosso cérebro. E há certas respirações que se fazem, normalmente aquela que é mais profunda, que é a respiração que nós nascemos... Abdominal, não é isso? É respiração abdominal. Nós estamos a enviar uma mensagem ao cérebro de que ele agora pode acalmar. E Simone, acontece muitas vezes, as pessoas chegam, e ainda para mais, às vezes uma primeira sessão, muito ansiosas, a falar muito rápido, não é falar rápido como tu, é falar rápido e com vários pontos, percebes? Porque a ansiedade acaba por ser... parece que nós ela temos... está perdida, né? Porque ela está perdida num tiroteio mental de pensamentos, né? Negativos. Exatamente. E de E não medo, consegue... né? Desculpa, querida, o ruído mental é tão grande que ela não consegue parar e dar-me respostas. Muitas vezes basta só pedir à pessoa para respirar um pouco. Porque Ela traz para o começa presente, né? Calma. logo a ter um raciocínio mais claro e focado. Meditação é essencial, Nuno, sem dúvida. É isso mesmo, Nuno, com certeza. Minha opinião, devia ser começado na escola, desde muito cedo a aprender, desde muito cedo. Com certeza. Sim, com certeza. E aqui também, Andréia, imagina, você traz para o presente, você ganha essa consciência maior, a pessoa pode começar aqui a construir também uma coisa que é ganhos e perdas, as perdas que eu tenho de estar nessa sempre no futuro, na ansiedade, né? À medida que eu trago para o presente, eu entendo que toda a minha precaução, ela não acontece. Eu trago como se fosse o que veio aqui, uma linha do tempo de evidências. Traz-me evidências, me veio uma técnica que eu uso muito nos meus processos, que é uma linha do tempo de evidências. Nesse caso, poderia assim, traz-me evidências onde todas as precauções foram feitas, foram tomadas, e mesmo assim aconteceu alguma coisa. Porque começa a quebrar um pouco da crença que eu preciso estar sempre ali ligadíssimo, né? Exatamente. Ou traz evidências de que mesmo que você tome todas as precauções, nada vai acontecer. Não tem como a gente garantir. Exatamente. Então, aqui tem muito embutido aqui uma necessidade muito forte de controle. Eu preciso estar no controle dessa situação, de novo, pelo medo. Então, dá para trabalhar, nossa, muitas ferramentas para que a pessoa venha aí, aos poucos, com essa
evidência, com essa consciência, né? Com essa clareza, né? De que Uma das... não é, não é tomada de. Isso me vem muito a situação de que eu vivia, todo mundo que vive no Rio de Janeiro, infelizmente, com a violência, é um pouco isso, assim, de precauções que a gente precisa tomar. Me veio isso agora muito claro na mente, ao sair na rua. Sim, sim. Imagina, você ali nesse constante dia assim, né, vivendo assim com medo, você começa a criar um monte de mecanismos, sim. Eu não posso sair com o celular, eu não posso sair com bolsa, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo. Será que evita? Não. Eu tomo É uma lista assim, de 100 medidas, evita? Evita não, garante, evita. Pode evitar, mas não vai garantir 100% que algo não vai acontecer. Então, exatamente. é assim, até que ponto está excessivo, né, esse tamanho, as Essa preocupações, né? preocupação. Sim, mas Exato. aí eu até diria que, se calhar, em certas zonas há realmente um perigo maior, não é? Mas é engraçado é que eu também já conheci pessoas do Brasil, por acaso nunca comentei contigo isto, mas que, apesar de terem este sentimento de insegurança, até acabam por tratar essa situação, digamos assim, por tu. Eles já estão habituados a não sair, não estão focados naquilo, já estão habituados a não sair Sim, com coisas de certeza. dinheiro e de valor, já estão habituados em, podem Ah, isso é eventualmente regra. lados, não Isso é? entra nas regras rígidas que eu falei. Exatamente. É regra, a Exatamente. gente já Portanto, sabe. acabam por Sim, arranjar métodos para lidar com isso diariamente. Não é confortável, claro que não, mas claro. o sentimento de E aí segurança. vamos lá, quando é que vira uma síndrome do pânico? Quando é que essa ansiedade vira doença? Aqui eu vou ligar diretamente se eu já via isso na infância. Se eu faço um link lá, por que umas pessoas conseguem lidar e outras não? Tá cheia de gente a síndrome de fobia, pânicos, porque ali aciona muito forte algo que essa pessoa já viveu ali na infância. Então ela não consegue lidar com essa instabilidade, ela não consegue lidar com tamanha ansiedade, não é? E muitas vezes já estão tão habituados a este registro, muitas vezes também por falta de consciência, não é? Porque não sabem, acabam por ter ataques de pânico, vão parar ao hospital, etc., julgando, porque o ataque de pânico é muito semelhante com o ataque de coração, julgando que é algo mais grave, e só depois é que se apercebem que foi um ataque de ansiedade ao seu nível extremo, não é? Pronto. Exatamente, sim, sim. Outra situação, e agora vamos entrar aqui nas perguntas, tem a ver, a pessoa já está num registro tão habitual de projetar e evitar erros que nem se apercebe, lá está, desse medo real. Uma das perguntas que se costuma fazer, e que eu costumo fazer também muitas vezes, é questionar o que é que de pior pode acontecer. E Uhum. dependendo da situação, Eu não é? faço sempre essa pergunta também. E as pessoas Muito ficam boa. assim a olhar para nós muitas vezes, não, nada. É, A partir do momento em que nós questionamos a nós mesmos se efetivamente eu tenho um sabotador existe. hipervigilante, um nível de ansiedade muito alto e nós projetamos em nós mesmos o que é que pior pode acontecer, nós começamos a desconstruir o perigo. Porque Sim, muitas vezes o que sim. pode acontecer é nada. Ou, É. E vamos lá, pode ser que a pessoa traga. Eu geralmente tenho clientes assim que trazem alguma situação. Aí o que eu faço? Eu continuo e digo assim: tá bom, pode acontecer isso. Já alguma vez aconteceu na sua vida? Na verdade, na atual conjuntura, na atual condições da sua vida, de 0 a 100, o quanto você acredita que isso pode acontecer? Aí começa a exatamente, cair fichinhas, né? Começa assim, nossa, 5%, né? Sei lá, 10%. Ok, exatamente. então o que você aqui está a fazer em função de 5% só de uma chance de ocorrer? E vamos lá, continua. Se esses 5% se socorre, o que você faria aqui? O que você poderia fazer para combater? Então a mente começa a entender que, caramba, gasto de energia para algo que só tem chance 5% de acontecer e que mesmo que aconteça, poxa, eu posso aqui dar um jeito, eu posso improvisar alguma coisa e dar um jeito nisso aqui. E aí começa a Exatamente. cair, né? Esse é o apoio, não é? Da desconstrução, lá está, do perigo É desconstrução. e do próprio pensamento. Isso é fantástico, não é? Isso Exatamente. Só que é... quem para? Alguém para se questionar disso tudo? Não. Não. Não Só por... com coach, com hipnoterapeuta fazendo 300 perguntas, que é a nossa missão, fazer perguntas, e fazer
Ir lá buscar as respostas para construir essas novas respostas, porque a gente não as tem, não, porque a gente age. 5 minutos. E 5 minutos. agora? O que Então, falta falar? falta só aqui duas perguntas além desta, não é? O que é que pior pode acontecer? Pode E a acontecer. outra, Essa é muito boa. Quem está assistindo aqui, se faça sempre. Quando você tiver sempre, um medo, o que pode acontecer de pior? Traça o atenção, cenário. O que pode, né? exatamente, eu utilizo isto no meu dia a dia. Isto é Eu algo também. Faço registado. muito isso. Porque o medo é normal vir, não é? O medo, ainda para mais na Uhum. situação em que nós estamos agora. O que é que eu posso. E muitas vezes vamos imaginar que o pior que pode acontecer é as pessoas perderem o emprego. Portanto, já é uma coisa que pode, a pessoa assusta-se e realmente ainda aumenta o medo. Então, o que é que eu posso fazer agora, neste momento, Fazer. para começar a criar novas Exatamente. oportunidades? O que é que eu sei fazer? O que é que onde é que eu posso ir à procura? Quais são as empresas neste momento que não estão numa situação como a minha, não é? Quer dizer, é procurar a resposta. Eu sei que estamos aqui a alongar, mas há sempre uma solução para tudo, não é? Sempre. Eu diria Uhum. que o hipervigilante tem aquilo que eu chamo de falta de fé. E eu já tive isso, não é um julgamento, atenção, está bem? Tem aquilo que a gente chama de falta de fé. Falta de fé. Quando eu Sim. acredito e confio, e esta fé não estou a falar coisas. Não, não tem a ver com Não, religião. Eu acho que é uma própria autoconfiança, é exatamente. A fé em fé si tem a ver próprio, de comigo. que você é capaz Exatamente, tem a ver de comigo, desenvolver amiga. mais, né? Eu acredito em mim, não é? Eu acredito em mim, então eu sei que por todos os motivos, eu vou acabar por dar a volta a esta O jeito. situação, não é? Pronto. Exatamente. Então, voltamos à pergunta Perfeito. do o que é que eu tenho perdido no meu momento presente por eu estar constantemente focado no futuro, não é? Exatamente. Esta Perfeito. pergunta leva-o claramente a perceber que ele não está a viver o hoje, ele não está a contemplar o belo, ele não está a sentir a alegria plena. Uhum. Quanto isto é esgotante, o quanto isto é esgotante. É. Eu não estou a Eu não viver. valorizar, né? Não valorizar até o lazer, a qualidade de vida, a diversão, coisas Exatamente. de, né? Então, eu vou sair, vamos imaginar, estou com a minha família e estou constantemente a pensar no trabalho, eu não estou a usufruir do momento. E depois, Não. Tu não tenho está no problemas presente. que já existem na minha mente e começo a criar problemas com os outros ao meu redor. Isto é esgotante, É, não é? É esgotante. exatamente. E Então, retroalimenta, e vai para o viés confirmatório, exatamente. vai retroalimentar que precisa fazer melhor, que precisa estar tomando conta porque algo vai dar errado, porque, nossa, você não sai desse padrão até que você tenha consciência e comece a mudar, né? A mente, né? Os pensamentos, que é a primeira parte, né? 2 minutos, para a gente não se despedir correndo. Eu acho que foi, Não. né? Fomos Sim, o sim. conteúdo todo? Fomos. Queres Então, falar alguma coisa mais? não, ia só fazer uma pergunta que ajuda também, que é a última que falta, não é? Já fizemos o resumo do que Ai, é que ele desculpa, precisa, fiquei te interrompendo, ainda falta uma. que é como é que ele se vê no futuro, com esta vigilância extrema. Será que algum dia ele vai parar? Esta pergunta Uhum. é gigante. Esta pergunta falo prever, já que ele gosta de prever coisas, então como é que eu prevejo se eu continuar neste caminho? E isto é grande, Ah, ok? é. Então, Nossa, com certeza. próxima live vamos falar do controlador e Olha o que tem controle aí de o que tudo. tem aí de controle, não é? Se Exato. o mundo só é salvo se for eu a comandar. E este tem aqui É. uma conotação de infância muito grande e todos nós já conhecemos alguém assim, não é, Simone? Sim. Simone? É o E também tipo já 8 passámos por do. situações Tô semelhantes. aqui, tô aqui. Eu acho que isto está com É. um delay. É o tipo 8 do Enneagrama, eu já adianto logo. É muita dor que a criança tem, né, quando é preciso ter o controle, né? Essa criança entendeu, já entrando um pouquinho, que precisava ser forte. Ela só seria olhada se ela Exatamente. fosse forte.
Então, é muita dor que traz esse controle, essa Muito necessidade aí do bem. controle. Já temos aqui um bocadinho Obrigada, para André. assinalar. Beijos grandes, sempre fantásticas. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Gratidão a Gratidão, todos. Andréia, por mais uma live. Gratidão, minha querida Fiquem todos Simone. bem. Sempre Uma em boa grande. noite. E até à próxima Beijinho. live. Um grande Vou beijinho a todos. encerrando aqui. Vou desligar, querida. Ainda temos Beijinho. aí. É, deve ter mais uns segundos só, né?